O 3S Checkout possui um módulo denominado Controle Financeiro e tem como objetivo proporcionar um controle um pouco mais apurado dos fechamentos de caixa realizados pelos nossos operadores em nossas lojas. Clicando em Controle Financeiro, teremos acesso a 3 funcionalidades básicas, 2 voltadas ao gerenciamento das sessões de caixa realizadas pelos operadores e o fechamento desses dias, e uma terceira funcionalidade voltada ao gerenciamento das guias de transporte de valores. Para demonstrar a utilização desse módulo, vamos realizar inicialmente alguns procedimentos dentro do nosso PDV. Acessando o PDV, vamos à tela de gerente, executar a abertura do dia, e a partir daí realizar todo o processo de trabalho de um operador. Vamos realizar a identificação da operadora. Neste caso, o sistema está configurado para que, ao abrir um operador, seja solicitada a autenticação também do gerente, o que é um parâmetro configurável no back-office do 3S Checkout. Uma vez que o gerente tenha autorizado a abertura do operador, o sistema exibe a informação para que seja feita a confirmação. Clicando em OK, o sistema então solicita que o operador informe com qual fundo de troco ele está iniciando o seu trabalho naquele turno. Para esse exemplo, vamos iniciar com R$100. Clicando em OK, o sistema apresenta o relatório do login do operador, onde podemos identificar que a operadora Maria Silva está iniciando o seu dia de trabalho com um balanço inicial, ou seja, com um fundo de troco inicial de R$100. E a partir daí, ela pode realizar as suas operações normalmente. Vamos simular inicialmente um volume grande de operações envolvendo dinheiro. Por exemplo, uma venda de 20 unidades de cheeseburger, que totalizam R$300. Totalizar, efetuar o pagamento em dinheiro. E agora vamos realizar uma segunda operação. Por exemplo, a venda de 10 hot dogs. Mas nesse caso, não com pagamento em dinheiro, e sim com cartão de débito. Já temos, portanto, 2 operações, uma envolvendo R$300 em dinheiro e outra envolvendo R$130 em cartões de débito. Imaginemos agora uma outra operação que possa ocorrer ao longo do turno desse operador, que seria a execução de sangrias. Para a execução de uma sangria, o gerente se autentica, utilizamos o botão localizado no canto superior esquerdo da tela, tirar dinheiro, e vamos realizar uma sangria nesse momento de, por exemplo, R$110. Informamos o valor, uma justificativa, e o número do envelope, onde vamos armazenar a sangria que está sendo realizada. Aqui visualizamos o comprovante da sangria, R$110. E ao longo do dia poderíamos realizar diversas outras sangrias ou mesmo colocar dinheiro no caixa, que no caso do 3S Checkout é uma operação que denominamos de suprimento. Para efeito de ilustração dos processos do nosso controle financeiro, vamos realizar aqui uma segunda sangria ao longo do dia. E nesse caso, por exemplo, no valor de R$85. Vamos colocar uma justificativa para diferenciá-la da primeira. E um número de envelope. Muito bem. Imaginemos que, neste momento, já tenhamos chegado ao fim do turno desse operador e essas tenham sido as operações realizadas ao longo do turno de trabalho da Maria. O processo, então, para o fechamento do operador é gerente identificar-se no canto superior direito da tela, informar o fechamento do operador, no caso a Maria. No momento do fechamento, o sistema então solicita ao operador que informe o valor presente na sua gaveta, o valor total em dinheiro. Nesse caso, devemos considerar que, se fôssemos abrir a gaveta da Maria, encontraríamos lá uma quantidade de dinheiro que envolve desde aquele fundo de troco inicial que ela colocou
até a movimentação de dinheiro que foi ocorrendo ao longo do dia, seja pela venda com recebimento de valores em dinheiro, seja pelos eventuais suprimentos que tenham sido colocados no caixa e também considerando as sangrias que tenham sido feitas. Para efeito de ilustração, imaginemos que a Maria, neste momento, tenha contado dentro da sua gaveta o valor, por exemplo, de R$ 190. Nesse caso, o sistema também pede que se informe um número de envelope para fazer a sangria desse fechamento do operador. E aqui, então, é apresentada uma mensagem orientando a operadora a realizar o seguinte procedimento: reservar o valor que ela tinha entrado inicialmente para o fundo de troco e depositar a diferença no envelope que vai ser colocado dentro do cofre Boca de Lobo para a sangria. Neste momento, o sistema, então, apresenta um relatório de logout do operador, onde existe todo o histórico do procedimento que envolveu o dinheiro na operação daquele caixa naquele turno. Desde o balanço inicial, nesse caso de R$ 100, a venda bruta total realizada no caixa, que envolve aqueles R$ 300 feitos em dinheiro e mais aqueles R$ 130 feitos com cartão de débito. Se rolarmos um pouquinho mais a tela, veremos que essa diferenciação ela já é colocada aqui mesmo no comprovante. Percebam, R$ 300 em dinheiro, R$ 130, totalizando, portanto, R$ 430 em pagamentos nesse caixa. Eventuais cancelamentos que tenham ocorrido ao longo do dia também são relacionados aqui, assim como todas as sangrias e suprimentos que tenham sido feitos. Aqui temos um resumo final. O caixa iniciou com um fundo de troco de R$ 100. Foram feitas duas sangrias, uma no valor de 110 e outra de 85, e, portanto, o sistema calcula que deveria existir na gaveta um montante de R$ 205. Como no momento do fechamento o lançamento é feito às cegas, ou seja, o operador não sabe quanto o sistema computou em termos de movimentação de dinheiro, aí existe uma confrontação entre o valor que o sistema calculou e aquele que foi informado pelo operador, indicando, nesse caso, uma diferença de R$ 15 a menos. Como existe uma diferença, essa diferença é denominada de quebra de caixa, essa quebra de caixa precisa ser justificada pelo operador para que o seu caixa seja fechado. Portanto, ao clicar no botão fechar, o sistema vai solicitar essa justificativa. Neste caso, vamos imaginar que a justificativa da Maria tenha sido um erro de digitação. Ao clicar em OK, o sistema apresenta novamente o mesmo relatório de logout do operador, com basicamente as mesmas informações. A única coisa que nesse momento é feita é agregar a justificativa colocada pela Maria. Este relatório, portanto, pode ser impresso e serve como uma documentação desse processo de fechamento. E, fechando a janela, agora não existem mais operadores a serem fechados e o gerente poderia, eventualmente, fechar o dia de negócio também. Mas imaginemos que tenha sido apenas uma troca de turno e que agora entraria um segundo operador para trabalhar com aquele caixa. O processo, então, é o mesmo. Vamos à opção painel, o novo operador vai se identificar. O sistema, como falamos, está configurado para solicitar uma aprovação do gerente para essa abertura de operador. Nesse caso, o operador número 2 é o José. Confirmamos. O sistema pede um fundo de troco inicial para o José, da mesma forma que fez com a Maria. O relatório de login do operador é apresentado. E aí, então, o José pode continuar a operação do seu turno. Para exemplificar aqui, vamos realizar, por exemplo, então, uma outra venda, agora de 10 unidades de Big 3S. Vamos totalizar essa operação. Ao tentar totalizar, o sistema emite o alerta de que é necessário resolver as opcionais ou que são obrigatórios dentro daquele item. Nesse caso, é o ponto da carne. Agora sim conseguimos totalizar. Vamos imaginar que o recebimento tenha sido feito em dinheiro, R$ 150. E para efeito de exemplo, vamos imaginar que agora chegamos ao final do turno daquele operador. Nesse caso, o procedimento de fechamento do operador é o mesmo, com a identificação do gerente, fechar operadores, no caso o José. O sistema solicita ao José que informe o valor presente na gaveta. Imaginemos que então o José abriu sua gaveta agora e encontrou ali R$ 250.
número do envelope. O mesmo alerta que havia sido dado para Maria, ou seja, José, reserve R$100, que foi o valor que você entrou com o fundo de troco, e deposite a diferença, os R$150 no envelope a ser colocado dentro do Boca de Lobo. Nesse caso, o relatório de logout do operador apresenta todas as informações, desde o balanço inicial até o valor declarado. Uma vez que o valor declarado seja exatamente igual ao valor que o sistema identifica como sendo o valor que deveria estar presente em dinheiro na gaveta, como a diferença deu zero, não existe a necessidade de nenhuma justificativa. Nesse caso, ao clicar em fechar, observamos que o 3S Checkout não exibe aquela janela solicitando a justificativa para eventual quebra de caixa, porque ela não ocorreu, e o operador é fechado normalmente.